Pode ir, tá indo. Tá bom. Vou compartilhar aqui a tela. Vocês estão vendo, né? A apresentação. Uhum. Tá bom. Boa noite, gente. Eu me chamo Taine. Eu vou apresentar aqui a Liga Rainês. A gente tem como coordenadores, professores, né, a Ana Boves e o Cleiton, são os nossos coordenadores. Como presidente da Liga, a gente tem a Ana Carla e como vice o Caio. Na secretaria, a gente tem a Gabi, o Gabriel, a Daiane e a Joyce. Na assessoria, a gente tem a Alice, a Isabelle e o Luiz Felipe. E na comunicação tem eu, a Raquel, a Júlia, o Brenner e a Ana Beatriz. Né? Atualmente, a nossa liga é composta por esses integrantes. A gente é bastante ativo no Instagram, né? @liboves.frj, onde a gente faz 2 posts semanais, além do nosso quiz de sexta e domingo. Na segunda-feira, os nossos posts são voltados mais para revisões, temas de revisões, mais temas que a galera procura muito, né? Que é para a gente relembrar alguns assuntos. E na quarta-feira já são temas mais voltados para o produtor, né? Que a gente compartilha bastante, para os produtores ficarem, né? A parte do mundo da bovinocultura. Nas sextas e nos domingos, a gente tem o quiz referente a esses 2 temas que foram apresentados durante a semana, que faz bastante sucesso e a galera gosta bastante. A gente também está presente no Facebook, onde todas as publicações do Insta também vão para o Facebook, a gente compartilha em algumas páginas. E a gente também está no YouTube, onde a gente tem alguns vídeos gravados de algumas palestras que a gente já teve aqui com a Liga, algumas aulas, uns vídeos bem interessantes, a gente vai voltar a atualizar ele mais, inclusive a apresentação de hoje vai para lá. E também mensalmente, a gente faz publicações em 2 revistas online, que é a Animal Business Brasil e a Milk Point. A Animal Business é mais voltada para o mercado, né? Temas relacionados mais ao mercado, em relação à medicina veterinária, zootecnia, agronomia, enfim. E a Milk Point é mais voltado para a cadeia leiteira, né? De produto de origem produto de origem animal, origem da produção leiteira. E aqui na Milk Point tem notícias, tem atualizações, pesquisas, e a gente está lá, a gente tem a nossa coluna lá. É bem legal, a gente sempre compartilha quando sai material novo, então fiquem atentos no nosso Instagram. E hoje os meninos, o Brenner e o Caio, vão começar o nosso proseando, esse novo ciclo, falando da encefalopatia espongiforme bovina, aspectos gerais e patológicos. Boa sorte, meninos. Obrigado, Taine. Eu vou pegar aqui a apresentação. Tá bom. Obrigado, Taine. Lembrando aí o pessoal, seguir nossas páginas, né? Conhecer lá o nosso YouTube, tem muito conteúdo legal. Tá aparecendo aí? Acho que agora foi, Tá né? indo, Caio. Tá carregando aqui. Foi? Foi sim. Tá. Podemos começar, Brenner? Podemos sim. Tranquilo. Beleza. Bom, pessoal, então, como a Taine introduziu muito bem, eu e o Caio hoje nós iremos falar da encefalopatia espongiforme bovina, aspectos gerais e patológicos. A gente dividiu dessas 2 partes, isso mais por preferências pessoais mesmo. O Caio ele sempre me falou que gostou muito de patologia, e eu sempre fui para a área de preventiva, micro e tudo mais, então a gente quis dividir para pegar o melhor de cada um aí e apresentar o melhor para vocês. Então, meu nome é Brenner, eu sou estudante de medicina veterinária, estou no 7º período, sou lá de Minas Gerais, no Instituto Federal de Minas Gerais, e o Caio é aí de vocês, da Rural do Rio. Bom,
Para eu estar começando a falar sobre encefalopatia espongiforme bovina, eu tenho que retornar um pouquinho para a gente conseguir entender um todo. Saber que a encefalopatia espongiforme bovina, ela faz parte de uma gama grande, uma classificação maior de doenças, sendo elas as encefalopatias espongiformes transmissíveis. Essas são doenças que provocam degenerações ali no sistema nervoso central de forma progressiva e debilitante. Elas são causadas principalmente pelo acúmulo de uma proteína anormal, uma proteína modificada, e eu vou explicar melhor mais à frente sobre, que se origina, portanto, de uma alteração da proteína normal do hospedeiro. Então, a própria proteína do hospedeiro ela vai se modificar e gerar, então, os sinais clínicos provenientes da encefalopatia espongiforme. E pensando nas transmissíveis como um grupo grande. Essas encefalopatias espongiformes transmissíveis, a gente tem registro delas em animais de produção, principalmente bovinos e ovinos, e também animais silvestres a gente também tem registros, pensando aí em ruminantes silvestres. Humanos também a gente tem uma grande gama de doenças que vão estar causando ali essa certa patologia no sistema nervoso central de humanos e que vão servir de base, serviram na verdade de base, para a gente estar entendendo como que ocorreram as dos animais, estar estudando melhor. Bom, pensando primeiro na morfologia da palavra, a gente está entendendo o fato de por que encefalopatia espongiforme transmissível. A gente tem que entender que o que causa no sistema nervoso central, pelo acúmulo dessas proteínas anormais no organismo, são vacúolos. Então, ali à esquerda a gente tem um corte histológico normal de um tecido certinho, e aí ao lado, à direita, a gente tem um corte histológico de um animal acometido, portanto, pela encefalopatia espongiforme bovina. E aí a gente chama de espongiforme pelo fato da sua semelhança com a esponja mesmo. Então, a título assim, que me ajudou muito a gravar durante a graduação, entender o processo patológico da doença, foi de fato isso, entender a morfologia da palavra e por que espongiforme. Então, essa formação de vacúolos, no microscópio, nessas visões, a gente tem a semelhança aí com a esponja, por essa superfície mesmo. Bom, como eu falei, as encefalopatias espongiformes em humanos, elas serviram muitas vezes de base para a gente estar estudando as encefalopatias em animais, que é o de interesse médico veterinário. Então, a gente tem 3 grandes doenças, a gente tem mais, porém eu preferi colocar essas 3 para a gente estar estudando aqui, para de fato introduzir, a gente entender o processo pelo qual a proteína alterada ela vai gerar então a patologia. Então, a gente tem a doença de Creutzfeldt-Jakob, que é a mais famosa que a gente tem aí em humanos e que serviu de base, de protótipo para estudo, principalmente das encefalopatias atípicas em animais. E eu vou explicar ela um pouquinho melhor mais à frente, porém eu vou adiantar e explicar 2 outras que me causou muita curiosidade, eu acho que é necessário a gente estar passando para, de fato, transmitir o conhecimento. A curo, que de fato é uma encefalopatia espongiforme em humanos, ela foi descrita principalmente em algumas tribos ali na Nova Guiné, que tinham o hábito de se alimentar da carne humana ali, dos seus constituintes da tribo. E aí, como surgiu então o fato de descobrirem que esta doença, que esse problema naquela tribo, era proveniente dessa alimentação, desse fato cultural. Dentro da cultura dessa tribo, mulheres e crianças, eles eram submetidos a tal movimento, a tal seita, enfim. E aí eles se alimentavam, portanto, do sistema nervoso central dos falecidos da tribo. Isso levava a alterações de comportamento, principalmente demência, dificuldade linguística, perda de peso progressiva, e como eu falei, né, encefalopatia espongiforme, elas são doenças progressivas, então leva no final a letalidade. Então o humano chegava a morrer, a falecer devido a essas complicações. Então ali a gente pode pensar em demência, estímulo excessivo a estímulos externos, né, resposta excessiva, na verdade. E aí foi a segunda outra doença que causou estranheza ali, e surgiu então a necessidade de estar estudando melhor o porquê que essas alterações de comportamento de forma progressiva, com um período de incubação muito grande, ocorria. E aí um outro relato que a gente tem é a insônia familiar fatal, que de fato é de origem congênita e que mostrava então essa alteração da proteína normal em uma proteína patogênica e que gerava, atingir esse acúmulo dessas proteínas, esses vacúolos ali aconteciam principalmente no centro do sono. Então eram pessoas que não conseguiam dormir e aí adquiriam problemas mentais mesmo e acabavam vindo a óbito. Então essas 2 doenças foram assim ramificações da doença de Creutzfeldt-Jakob, que é a que eu vou explicar mais a fundo e por que ela é tão importante para a gente. Pode passar.
Bom, a doença de Creutzfeldt-Jakob, então, é uma encefalopatia espongiforme transmissível, ela afeta humanos, e ela é caracterizada principalmente por causa de distúrbios de comportamento, sinais sensoriais dolorosos, perda de memória, rápida e progressiva perda de peso, e dificuldades, assim, em geral, visual, motor, linguística, que gerava até mesmo a demência. Por ser progressiva, então, no final levava à morte. Então, vocês vão perceber que ao longo da introdução, e a gente entendendo as encefalopatias espongiformes, a gente vai ver que os sinais giram em torno destes sinais clínicos aí mesmo. Alterações de comportamento principalmente, e resposta excessiva a estímulos, à luz, a grito, a sonorização. Então, beirava muito a demência e por isso causou tanta estranheza. E a doença de Creutzfeldt-Jakob, ela tem um fato interessante que ela tem 4 formas de ocorrência, de origem. Ela pode ser de forma esporádica, ela é muito pequena, cerca assim, anual, uma pessoa por milhão, ela tem essa forma de Creutzfeldt-Jakob, e ela afeta principalmente pessoas idosas, pelo fato de essa forma esporádica, ela por algum momento, ele não se sabe a origem disso, mas ocorre uma mutação entre essa proteína normal em uma proteína patogênica. Então, a proteína patogênica, ela vai entrando em contato com outras proteínas normais, gerando ali novas proteínas patogênicas, e a gente vai entender esse processo mais a fundo em alguns slides para frente. E por este tempo, esse período longo de a cada vez que encontro como proteína nova, eu a torno patogênica, e esse acúmulo levar, então, a esses vacúolos, afetava principalmente pessoas idosas, devido a este fato de ser uma doença com um período de incubação muito alto. E aí essa esporádica, ela se viu principalmente como protótipo de estudo para as encefalopatias espongiformes atípicas. E a gente vai entender que ela ocorre da mesma forma, por meio dessa alteração espontânea, essa mutação espontânea de uma proteína normal em uma patogênica. A gente tem a forma iatrogênica, onde por meio de solução de continuidade, perfuro cortantes, produtos biológicos contaminados, onde pessoas susceptíveis eram submetidas, então, a procedimentos cirúrgicos que causavam, então, essa infecção dessa proteína patogênica, que, como eu falei, no momento que ela encontra, que ela se depara com uma proteína normal, ela induz essa mutação e essa proliferação e mudança de proteína normal para proteína patogênica. Uma forma interessante também que foi visto como origem da Creutzfeldt-Jakob foi por origem familiar, predisposição genética, onde ela bate diretamente com o esporádico, onde pessoas que obtinham ali um gene que predispõe essa alteração de normal para patogênica, e por algum momento da vida ela também fazia conforme dito pela esporádica mesmo, essa troca de normal para patogênica. E aí uma que é muito de interesse médico veterinário, e a gente pensa então na nova variante, que é uma 4ª forma de um humano estar contraindo então a Creutzfeldt-Jakob, que ela é zoonótica, ela é por meio da ingestão de alimentos contaminados com agentes da encefalopatia espongiforme bovina. E foi aí que a gente começou a crescer o interesse, porque essa interligação e essa nova variante da Creutzfeldt-Jakob. E aí, então, a partir do momento que teve essa ligação, acendeu, então, ali uma chamada e falou, olha, tem esse tipo de patologia nos animais. E aí, então, eles agruparam as encefalopatias espongiforme em animais, principalmente animais de produção. E, como eu falei, ovinos e carapinos, sendo acometidos por meio da paraplexia enzótica dos ovinos, ou SCRAPE, encefalopatia espongiforme bovina, que é o foco do nosso estudo hoje. Porém, a gente tem outras encefalopatias transmissíveis correndo ali no ambiente silvestre. E a gente pensa principalmente em ruminos silvestres, esses carnívoros aquáticos e felinos também. Para a gente estar entendendo a origem, então, a gente já entendeu a origem no humano e quando começou e por que começou a ser estudada esse tipo de patologia que gerava essas mudanças comportamentais, mas a gente teve que buscar na origem dos animais, então. A gente foi até a paraplexia zoótica ovina, ou SCRAPE. É uma doença neurodegenerativa e progressiva. Ela é fatal para ovinos e caprinos, conforme dito. E ela pertence também, então, ao grupo das encefalopatias espongiformes transmissíveis. E aí, por que a SCRAPE é tão importante para a gente? Ela foi a primeira encefalopatia espongiforme transmissível a ser acometida e comprovada em animais. E seu primeiro relato, então, foi na Grã-Bretanha, ali por volta dos anos 1700. A situação dela atualmente, ela é considerada uma doença endêmica na Europa, Canadá e Estados Unidos, porém ali na Austrália, Nova Zelândia, na Oceania em si, ela não houve relatos. No Brasil, o primeiro relato autóctone nosso, brasileiro, foi em 2003, no Paraná. Porém, a gente tem relatos anteriores, mas sempre de uma forma inserindo o animal contaminado, o animal que ele tinha, então, a SCRAPE, no rebanho brasileiro. E aí o primeiro relato, então, foi em 1978, onde um ovino da raça Hampshire foi importado na Inglaterra, inserido no rebanho brasileiro,
e aí houve, então, essa ocorrência. Mas o primeiro caso autóctone no Brasil foi no Paraná, em 2003. E aí, o que de fato é a paraplexia zoótica ovina? Como eu falei, as encefalopatias espongiformes transmissíveis, elas vão girar sempre em torno deste ciclo de acúmulo de príons, ou seja, acúmulo dessa proteína. E eu vou estar inserindo assim, alguns termos para a gente já estar sendo familiarizado, para quando a gente chegar na etiologia, ficar mais tranquilo para a gente. Então, agora não vamos chamar mais de proteína alterada e sim príons. Então, o acúmulo dessas proteínas alteradas, ou seja, dos príons do sistema nervoso central, leva aos sinais clínicos. E como eu falei, os sinais clínicos eles giram ali em torno sempre do mesmo sinal, né? Alterações de comportamento, incoordenação motora, ataxia, perda progressiva de peso, enfim. Só que um caso interessante da paraplexia zoótica ovina, que é de fato muito característico, é a perda de sensibilidade ali da pele do animal. Então, pelo fato dele perder essa sensibilidade, então ele tem o hábito de raspar, se coçar, e gerar, então, machucados, perda de pelo ali na sua superfície, dando, então, ao nome de scrape, que em português, assim, é um ato de se esfolar, de ralar. Então, tem essa denominação de scrape principalmente por isso. Além dessas alterações comportamentais e geradas ali pela alteração do sistema nervoso central, a gente tem essa alteração que é visível, né? Um animal acometido, como a gente pode ver aí, pelo fato de a queda de pelo ser frequente, o animal apresentar ferimentos e tudo mais. E aí, então, como eu falei, a principal forma de transmissão do scrape ali é por meio da introdução de animais infectados e que estejam em fase de incubação. Então, esse animal sendo inserido, portanto, no rebanho, ele tem por meios, principalmente de placenta e fluidos fetais, a transmissão. Pelo comportamento gregário que esses animais eles detêm, né? Então, o animal, quando ele está em trabalho de parto, o animal, quando ele está parindo, os outros, os companheiros de lote, muitas vezes ficam ao redor, tentando entender o que está acontecendo. Quando acaba o neonato nasce, tem esse comportamento de lambedura entre os animais. Então, por meio desses anexos, placenta e fluidos fetais, então, o animal infectado ele vai liberar, portanto, o prion, e aí, por meio dessa via oral de infecção, o animal ele vai estar adquirindo, portanto, o prion já contaminado, e aí leva aquele ciclo vicioso que a gente vai entender colocar melhor na frente, de uma proteína estar em contato com outra e aí gerar uma nova proteína, um novo prion modificado. Um detalhe é que a paraplexia exótica ovina, ela não infecta humanos. Então, ela não é zoonótica. Porém, a gente tem registros e estudos frequentes que mostram, então, o trânsito do agente da encefalopatia espongiforme bovina, que já é zoonótica, então, dentro do rebanho de ovinos brasileiros, e que, porventura, pode ocorrer, então, essa contaminação, não diretamente pela ovelha, mas sim pelo fato de o agente da encefalopatia espongiforme bovina estar transitando ali pela população de pequenos ruminantes, e aí chegar até o homem por meio dessa interação aí. E então a gente entra de fato no nosso foco de estudo hoje, que é a encefalopatia espongiforme bovina. Então a gente entendeu a origem e quando começou a ocorrer nos humanos, a gente viu o primeiro caso no animal e como foi, e a gente tem que entender que esse processo gerou então um banco de dados de conhecimento que começou a instigar, e a gente vai entender até que momento que foi feita então a descoberta deste processo patológico dessas doenças. Então a encefalopatia espongiforme bovina, ela é comumente conhecida como doença da vaca louca, isso devido a essa alteração comportamental que gera, e é uma doença degenerativa fatal e transmissível. Então, novamente, é uma doença que progressivamente ela leva à letalidade. Principalmente por este fato de o período de incubação ser muito longo, a gente tem esse acúmulo excessivo de proteínas e que se torna-se, então, um caso irreversível e que a gente não consegue retornar o animal ao seu estado de saúde normal. E aí, então, a encefalopatia espongiforme bovina, ela tem duas formas de acometimento. Então, a gente tem que entender como começou o estudo então, das encefalopatias espongiformes nos bovinos, para a gente saber em que momento ocorre a infecção, como se é uma doença infecto-contagiosa ou não. Então, tem duas formas muito básicas de a gente estar entendendo esse processo, que pode facilitar bastante, porque no momento que eu estava estudando, lá durante a matéria na graduação, me causou um pouco de confusão. Então, de forma clássica, então, a forma clássica da encefalopatia espongiforme bovina, ela ocorre, então, por meio da infecção pela ingestão de alimentos contaminados com embrião infeccioso. E a gente tem, né, uma forma errada, mas de introduzir na alimentação de ruminantes por ser mais barato
então economicamente viável para as fazendas, a gente tem um erro, muitas fazendas têm um erro de oferecer esses animais então concentrados de origem proteica animal, e aí por meio dessa oferta de alimento, o bovino então ele tem contato com esse alimento contaminado por ser de fonte proteica animal, e a gente tem uma proteína que é ali alterada, então por meio da forma clássica, a transmissão oral então é o que diz. A forma atípica, então, é como eu disse. O animal, ele está ali em algum momento da vida dele, essa proteína resolve, então, modificar a sua estrutura e aí trazer, portanto, a forma anormal, o prion infeccioso, então. Então, é uma ocorrência que ocorre por mutação espontânea dessa proteína normal, que é self, é próprio do organismo, que não está relacionado, portanto, com a ingestão de alimento. Então, nessa imagem abaixo, a gente consegue ver, então, no primeiro exemplo, a forma atípica, uma proteína normal que, do nada, ela sofreu mutação pós-traducional, e aí gerou, então, essa proteína normal. E aí, então, o outro contato seria a forma clássica, a injeção dessa proteína já pré-formada, já alterada, e este contato entre a proteína alterada com a sua proteína normal gerar uma nova proteína, e aí se ter um ciclo vicioso de acúmulo no sistema nervoso central. E aí, pensando na etiologia, então surgiram então, as necessidades de a gente diagnosticar essa doença, os médicos veterinários entenderem como e por que essa alteração. Então, por meio disso, a gente tem que entender a etiologia, a origem do agente e como esse agente vai gerar doença. Então, foi uma corrida incansável que a gente está tentando descobrir, porque as nossas provas, naturalmente, giram ali em torno de diagnósticos moleculares, cultura microbiológica, evidências, né, e testes imunológicos, e nada disso era eficiente. A gente não conseguia estar achando um patógeno adequado. E foi aí, então, que surgiu essa ideia de uma proteína infecciosa. Então, como eu disse, é um agente então, que ele não possui então, ácido nucleico, nem DNA, nem RNA, e por isso foi tão difícil a descoberta, mas aí o Prusiner, ali nos anos 90, ele descobriu essa proteína infecciosa. E assim, a sua publicação na Science, inclusive, gerou um prêmio Nobel por meio dessa nova proteína infecciosa que causava a scrape. Então, a proteína acid infections, ela é um prion, e o Prusiner conseguiu provar que, de fato, essas doenças, essas encefalopatias esporgiformes transmissíveis, tanto em humanos quanto em animais, são causadas por meio de um agente não vivo, uma proteína infecciosa alterada. E aí gerou o prêmio Nobel por ele, pelo fato de a descoberta de um novo agente. E aí, assim, a gente tem que ter alguns conceitos sobre esse prion para a gente já delimitar, entender o nosso agente para saber onde, quando agir e como ocorre, né, a infecção. Então, ele é um agente sem ácido nucleico, como eu falei, portanto, é uma proteína infecciosa, uma proteína patogênica, e ela é constituinte do hospedeiro. Isso é muito importante, assim, eu que gosto muito da preventiva. E o que isso me diz? Então, constituindo do hospedeiro um componente self. Sendo self, ele não induz resposta a anticorpo. Então, a gente não tem uma resposta adequada para o animal, e por isso que o período de incubação é tão longo. O animal sofre essa infecção e essa alteração de proteínas normais em proteínas patogênicas ao longo de vários anos. O corpo não responde, o organismo imune não responde a essa infecção, e por isso o período de incubação e quando os sinais clínicos aparecem, né, desde a infecção até a aparência dos sinais clínicos é um tempo longo, cerca de anos, o animal já está em progresso bem delimitante. E a resistência é elevadíssima, esse é um fato importante, eu deixei até um quadro mais para frente para a gente estar explicando melhor o porquê que esse prion ele tem uma resistência elevadíssima. Mas eu já adianto que na sua forma alterada, proteases não conseguem agir nele. Então o próprio organismo, além de não produzir resposta imune a anticorpos, além dessa proteína ela não ter um epítopo, né, uma região de ligação com anticorpo e reconhecimento, a gente também não tem a ação das enzimas. E então, como que ocorre esse patógeno, que é uma proteína normal, ela vai gerar ali uma proteína patogênica. Então, as formas normais, conhecidas como PRPC, são convertidas em formas anormais. Isso a gente já entendeu. Chamadas de PRPSC. S de scrape, por ser a primeira doença animal registrada. E aí, lá na fisiologia, a gente sempre tem essa lei, assim, vamos dizer, que a função de uma proteína ela é totalmente dependente da sua forma. Então, a partir do momento que a gente altera a sua forma tridimensional, espacial e quaternária, né, a gente tem uma outra função. Então, a proteína PRPC, que antes tinha ali a sua proporção de alfa-hélice beta-preguiada na sua morfologia espacial, tinha então sua função de ajudar no impulso nervoso, estabilidade de membrana de neurônio, todas essas funções ali fisiológicas no sistema nervoso central, agora alterada e, portanto, mudando a sua conformação tridimensional e quaternária
em alterando a proporção e aumentando sua quantidade de beta-preguiada, e gerando então, essa isoforma, a gente tem uma alteração de função. Portanto, a função dela ainda é pouco estudada, mas entende-se que é o acúmulo. Acumular e gerar, então, essas placas amiloides que vão gerar por meio dos vapores, uma patogenia bem específica, que aí o Caio vai explicar. Mas é exatamente isso. Mudando a sua forma, a gente muda a alteração da proteína, e a gente tem, portanto, agora uma proteína que não era patogênica, tornando-se, então, um patógeno. E aí, só para exemplificar, assim, marcar mesmo, para a gente ficar bem definido, para a gente estar entendendo como cai a patogenia certinha, as duas formas. Em A, a gente tem a forma de alteração atípica, onde ocorre uma proteína normal, ali, representada pelo círculo, ela sofre uma mutação espontânea e passa, então, para a anormal, então, depositando em forma de placa amiloide. E aí, em B, a gente tem por meio da infecção oral, que a gente viu pela ingestão, a forma clássica. Ingestão, contato de uma proteína normal com uma normal ingerida, vai gerar, então, a sua transformação, então, vai gerar a sua mudança na estrutura quaternária dela, e vai gerar, então, essa proteína infecciosa formadora das placas amiloides. Como eu falei, assim, só a título de complementação mesmo, rapidinho, os métodos de inativação dela é uma proteína extremamente difícil de desnaturar. Então, assim, métodos que a gente hoje utiliza para a gente estar debelando algum tipo de contaminação, formol, agentes químicos em geral, álcool, radiação ultravioleta e fervura não funcionam, são ineficazes. Parcialmente eficazes, a gente tem aquela autoclavação clássica que a gente utiliza em laboratório, né? 21 graus Celsius por 15 minutos, que aí é parcialmente eficaz, então a gente tem ali resíduos ainda de proteína infecciosa. Eficaz é apenas essa autoclavação, assim, bem drástica. 163 graus Celsius por 20 minutos, em pressão absoluta. Então, assim, é muito difícil a gente estar debelando e estar desnaturando essa proteína, portanto, mostra, mais uma vez, comprovando esse período de incubação longo e uma doença ser tão progressiva e letal. É interessante a gente pensar na epidemiologia porque, quando a gente pensa que um fator de risco é este tempo de incubação muito alto, então, muito grande, então o animal que ele sofreu a infecção há 5 anos atrás, a gente já não sabe mais onde esse animal vai estar, quem teve contato com este animal, se esse animal já foi para a indústria, se já contaminou algum alimento, enfim. Então esse trânsito animal e esse período de incubação muito longo dificulta a gente estar entendendo a epidemiologia, mas tem alguns fatores que nos facilitam. E aí pensando principalmente na transmissão. Então as vias de infecção da encefalopatia espongiforme bovina, elas vão se diferir da forma que a doença vai se manifestar. Então, da forma clássica, portanto, é a ingestão de alimento, e a gente tem uma gama grande quando os animais eles são submetidos, os ovinos são submetidos, portanto, a essa dieta, muitas vezes industrializada, ou então da própria fazenda, de proteínas de origem animal, então ele pode estar ingerindo essa proteína infecciosa, e aí essa interligação dele servindo de alimento para a fauna silvestre, muitos felinos silvestres aí podem se alimentar de animais mortos aí que vieram a virar óbito muito distante da propriedade, aí o proprietário não teve acesso a isso e acabou sendo via de alimento para os animais silvestres. A gente não tem, de fato, a infecção nas aves ou nos suínos, ainda é complicada essa infecção direta entre transmissão bovino-homem, mas a gente entende que a ingestão pela nova variante lá gera a Creutzfeldt-Jakob, e a gente tem só nisso representando a SCRAP como não sendo zoonótica. E a forma atípica, então, é como eu falei, pela mutação espontânea dessa proteína em anormal. Para facilitar o nosso entendimento e espécies susceptíveis para encefalopatia espongiforme bovina, a gente entender esse trânsito e como diminuir ao máximo essa infecção, naturalmente, bovinos, ovarinos, felinos e ruminantes silvestres são infectados e apresentam tal patologia. Experimentalmente, a título de pesquisa, camundongos, ovinos e capinos, primatas e mustelídeos foram, então, infectados com o prion proveniente da encefalopatia espongiforme bovina, e não há relatos, isso é um ponto bom, positivo, nos outros animais de produção, aves e suínos e animais de companhia. Equinos e cães também a gente não houve relato, isso é uma coisa que nos facilita, porque restringe bem ali a ruminantes essa infecção. Boa noite, pessoal. Eu sou o Caio, né? Para quem não estava... Deixa minha câmera ligar. Eu sou o Caio, né? Para quem não estava aí na nossa conversa do começo, vou levar a partir daqui a continuar a explicação que o Brenner estava dando. E como ele já falou muito bem, a gente vai repetir aqui o mote, né, das encefalopatias e principalmente da encefalopatia dos bovinos,
é uma condição degenerativa, crônica e transmissível do sistema nervoso central de bovinos. A gente sintetiza muito bem o que é a doença. E como já... Deixa eu passar para outra aba. Como já foi explicado, essa doença apresenta duas formas, e aí como essas formas são transmitidas também já foi explicado pelo Brenner. A primeira é transmitida através da dieta, da ingestão do prion, e a segunda por uma mutação espontânea. E a terceira pode ocorrer e é utilizada experimentalmente a inoculação iatrogênica. Agora o que a gente pode se perguntar é de que forma essa transmissão ocorre nas diferentes vias. A gente sabe que na típica ela ocorre espontaneamente. Agora, qual é o caminho que esse prion vai fazer dentro do organismo do animal? A gente já sabe que é um prion totalmente resistente à inativação. Então, ele vai passar tranquilamente pelas câmaras gástricas aí do ruminante, pelo abomaso lá, pela digestão química, sem problema nenhum, e chegar no intestino delgado intacto. Chegando ao intestino delgado lá, especificamente assim na área do ilho, ele vai, através das células M, que são células epiteliais, que têm na sua superfície as microvilosidades características dessa região, ele vai conseguir atravessar essa barreira, vai ser transportado para dentro da célula e levado até a mucosa nas placas de Peyer, o tecido linfóide associado à mucosa intestinal, né? E nesse centro linfóide, ele vai ter o prion vai poder ser fagocitado por macrófagos, por células dendríticas, né, que são células apresentadoras de antígeno, e também vai ter contato com linfócitos, né? E através dessas células do sistema imunológico, ele vai, por via linfática, ao baço e aos linfonodos, aos centros linfáticos do organismo, e esses centros linfáticos a gente sabe que eles possuem conexão com terminações nervosas, né, que levam à medula espinhal, e a medula espinhal, ganhando a medula espinhal, assim, o prion sobe por via retrógrada pelo dendrito, pela terminação neuronal periférica, ele sobe por via retrógrada, acessa a medula espinhal, consegue continuar subindo e chegar ao tronco e ao encéfalo, onde ele vai causar, de fato, o seu efeito patogênico, né? E outra via que se especula é a via hematógena, contudo, essa via ainda não foi comprovada experimentalmente, e ela provavelmente é uma via menos importante na aquisição da doença pelo bovino, né? Aqui, explicando novamente, com uma outra, você vê como a gente pode apresentar a mesma informação de outra forma, né? Aqui a gente apresentando o processo de transformação da proteína. Essa proteína, ela vai chegar como chamada de uma proteína estranha, né? Ela é a proteína PRPSC, estranha não, uma proteína alterada, e ela vai entrar em contato com a proteína própria, que é uma proteína que ela tem uma função fisiológica no sistema nervoso central, ela tem uma função de estabilização de membrana, e também ela está bem distribuída no espaço extracelular e na glia, e ela vai entrar em contato com a proteína, esse prion vai entrar em contato com a proteína normal do organismo e, através de forças químicas, alterar a conformação dela, modificando aquela proporção que o Brenner explicou entre formas beta-preguiárias e alfa-hélice na proteína, e alterando a isoforma dela, mudando assim a função dela. Essa propagação é contínua. A partir do momento que chega o primeiro prion no sistema nervoso central, e ele entra em contato com essa proteína, esse crescimento é exponencial e ele vai acontecendo ao longo dos anos. Então, o animal vai demorar um tempo até que o acúmulo seja suficiente para causar uma morte tecidual e leve ele a exibir sintomas. Aí a gente já consegue entender o motivo do longo período de incubação de todas as encefalopatias espongiformes. Elas precisam de um tempo para que essa proteína, primeiramente, se acumule, segundo, cause o efeito de morte tecidual, né? E aí sim, através da morte tecidual, a gente vai perder o parênquima e perder a função do sistema nervoso. Por isso a vaca louca. A vaca ela vai ficar com o comportamento alterado, porque ela vai começar a ter uma série de alterações em vários centros de controle do cérebro dela, principalmente ali na região do tronco e dos núcleos da base, né? Então, aqui a gente vai falar um pouquinho desses sintomas que são causados pelo acúmulo, né? Essa proteína ela não consegue ser degradada pelos lisossomos, porque as proteases não agem sobre ela, e aí ela vai gerar hiperexcitabilidade, né, como no scrape também,
que, no caso, falando numa linguagem clínica, o que é a hiperexcitabilidade, né? É a alta reatividade aos estímulos ambientais, e aí esse animal ele vai apresentar tremores, tremor de intenção, mioclonia, ele pode cair, alguns chegam mesmo a apresentar convulsões nas fases finais da doença, se a doença for permitido que ela progrida a esse ponto, né? Aí, o motivo realmente da vaca louca são alterações de comportamento. Um animal que antes era dócil, ele pode passar a alterar totalmente o comportamento dele, se tornando agressivo, agitado e frequentemente mais assustado. É um animal que tem medo, porque ele está confuso, ele está com a percepção, a percepção, todas as funções sensoriais dele alteradas, né? A gente vai observar também alterações de marcha, são bem características, e aí essas alterações de marcha, elas estão também muito ligadas a alterações na propriocepção, especificamente. O animal, ele tem o que a gente chama de dismetria, né, que é uma dificuldade de localizar o corpo dele no espaço. Então, ele vai dar um passo e pisa onde não deveria, vai tentar fazer alguma coisa, vai tentar se coçar e não consegue. E a gente tem também paresias, que são perdas de força, né, nos membros, pode ser... E aí, como é uma doença degenerativa, progressiva e crônica, isso começa fraco, começa subclínico e vai evoluindo até o decurso fatal, né? E a gente tem, como já foi dito lá no scrape, a parestesia, né, que é essa perda, principalmente no scrape, mas também temos na encefalopatia dos bovinos, a parestesia é a perda da sensibilidade tátil, né? O animal passa a se esfregar, passa a se mutilar, principalmente os bovinos se mordem, se arrastam, os ovinos se mordem, se arrastam, e é muito característica também a queda na produção. O animal de leite, ele para de produzir leite, cai muito, e um emagrecimento rápido, sem perda de apetite. O animal continua se alimentando, mas ele não perde, ele não engorda, nem mantém o peso. Isso é um sinal de doença degenerativa em geral. E aí a gente já fica pensando, né, tem algo errado, é um sinal bem característico, bem preocupante. Como essa doença, ela é uma doença que ela tem sintomas neurológicos indistintos. Então é muito difícil é impossível você fechar um diagnóstico em vivo dessa doença. Porque são sintomas, assim, que são compartilhados é uma síndrome neurológica, o caso clínico, na verdade. E aí você vai elucidar isso melhor nos exames laboratoriais. E aí você vai conseguir chegar a um diagnóstico. O primeiro exame seria aí o exame histopatológico, né? Nesse exame a gente vai poder preparar uma amostra de um tecido relativamente fresco ou um tecido que ainda não esteja autorizado, né? E para que a gente possa visualizar a arquitetura daquele tecido e possivelmente encontrar depósitos e vacúolos em determinadas regiões que a gente vai abordar no próximo slide, que são bem características dessa doença. O problema é que ele não serve para amostras que já estão autorizadas. Então, amostras que vão passar por um processo de envio longo, ou locais que o animal a carcaça já chegou estragada. Então, você não consegue identificar essa arquitetura. O segundo método seria a imunohistoquímica. Ela é muito utilizada para animais em fase pré-clínica, porque na fase pré-clínica a gente viu que a proteína ela se acumula. Deixa eu voltar no slide aqui. A proteína ela vai se acumulando ao longo do tempo. Portanto, quando o animal ainda não tem a manifestação clínica, significa que ele tem um acúmulo muito menor, tanto que a morte tecidual não foi suficiente para gerar os sintomas. Então, com a imunohistoquímica, a gente consegue, através do marcador imunológico, identificar em zonas específicas do encéfalo e do tronco aonde que esse prion está, né? Pode estar. E ela é muito útil também para amostras autorizadas e fixadas em formol, porque aí, nesse caso, a gente não vai precisar identificar a arquitetura do tecido, a gente só precisa saber que tecido é, ele vai virar a amostra identificada e achar ou não o prion ali. O terceiro tipo de diagnóstico possível é o Western blotting, né, um tipo bem difundido, todo mundo conhece. É um método sensível e rápido, ele é um pouco menos utilizado no Brasil, mas é também usado. E a vantagem é que ele permite uma tipificação rápida do prion, né, pelo peso molecular. A gente pode identificar, porque o prion da encefalopatia espongiforme dos bovinos, ele é um pouco particular, porque ele é monotípico. E existem outros tipos de prions.
todos eles, para efeito de estudo, a gente vai chamar de PRPSC, mas quimicamente, se você for avaliar, eles têm pesos moleculares diferentes. E o quarto método é o teste de ELISA, né, que é usado em todos eles, em geral, é um teste de triagem. Ele é normalmente, ele não pode vir sozinho, porque ele vai apontar que o animal pode ter, né, a doença, e aí ele vai ter que ser complementado por algum dos outros 3 tipos de diagnóstico, né? Em geral, aí vai ser o exame histopatológico mesmo ou imunohistoquímica. Aí, falando um pouco das alterações histopatológicas, a gente vê que, olhando essa peça, a gente não encontra nenhuma alteração macroscópica nela. É uma doença que não tem um sinal patognomônico macroscópico. A gente não encontra... O máximo que você pode encontrar como é uma síndrome neurológica degenerativa, você vai encontrar uma inflamação um pouco assim generalizada no encéfalo, e você pode encontrar áreas degeneradas, mas assim, nada que vai te apontar uma suspeita de diagnóstico. E aí, nessa região do óbix especificamente, é a região de eleição para diagnóstico dessa doença, porque é ali onde a gente vai encontrar com mais frequência as proteínas alteradas, os prions, né? Tanto em bovinos, quanto em cervídeos, quanto nos mustelídeos, todos eles, ela acaba se localizando aí. Ela se dissemina também para outras partes, mas aí ela, com certeza, se tiver a doença, você com quase toda certeza vai encontrar aí. O óbix é a região do final do tronco, perto do quarto ventrículo, onde ocorre justamente a decussação das fibras sensoriais aferentes. Então, isso já vai dar para a gente uma indicação de por que ocorrem aqueles sintomas, porque o animal está com um acúmulo de prions, de PRPSC, justamente sobre a região de decussação dessas fibras tão importantes, onde ele vai receber os estímulos do corpo e vai levar para o processamento encefálico, né? E aí a gente pode observar aqui na lâmina múltiplos vacúolos no bulbo neuronal, né? Esses vacúolos, eles são vazios e por fora da célula e podem ter acúmulos também, depende, existem vacúolos vazios e normalmente eles são intraneuronais e fora você pode ter acúmulos, mas também podem ocorrer acúmulos de proteínas dentro do citoplasma do neurônio. Então, aí, sinais característicos são a vacuolização espongiforme, a morte neuronal, um processo inflamatório na glia que não é causado pela proteína, porque a gente já sabe que a proteína é uma proteína própria. O que acontece é que esse processo de acúmulo e de morte tecidual libera vários fatores inflamatórios que aí sim vão levar à ativação de fibrinogênio ali nessa região, piorando o quadro, né? E aí, acúmulos, depósitos de PRPSC. São esses os sinais clássicos, né? O achado clássico. A vacuolização na região do óbix. E é importante dizer também que caso o animal, você ache na lâmina só vacuolização intraneuronal, isso não é um sinal fechado de que aquele diagnóstico está certo, porque, em geral, essa vacuolização ela acontece em várias áreas diferentes do cérebro, e intra- e extraneuronalmente. Então, pode ocorrer em alguns núcleos, em algumas regiões do cérebro dos bovinos, que com a idade ocorram vacuolizações fisiológicas, naturais. Isso pode ser um achado ocasional, porque são animais idosos, assim, animais de idade, os animais que são suspeitos para a doença. Então, muitas vezes você vai encontrar um animal idoso, não doente, que vai apresentar alguma vacuolização, mas isso não quer dizer necessariamente que o diagnóstico está fechado. Por isso é bom também complementar com o teste de ELISA sempre, né? São sempre 2 provas. Aqui a gente tem mais algumas lâminas, né? A primeira ali a gente tem uma lâmina do scrap, né? Que a gente pode ver bem a vacuolização neuronal ali, bem um queijinho suíço, né? O sistema nervoso. Na B a gente tem uma lâmina de bovinos mesmo, que é uma vacuolização no neurópilo. O neurópilo ele é uma palavra chique para substância cinzenta, né? A região onde estão os dendritos e as células da glia. É a região que sofre uma inflamação também. E na C, a gente observa justamente essa inflamação, a astrogliose, que é uma inflamação de astrócitos e células da glia, essa no scrap. Mas, assim, eu estou mostrando dos dois juntos, porque os achados histopatológicos são muito similares, porque são encefalopatias espongiformes, tanto que elas utilizam o mesmo modelo teórico, né?
a gente, como eu falei, dos núcleos da base que sofrem muito, é bem característico nos bovinos, por exemplo, que no núcleo do trato solitário e no núcleo do nervo trigêmeo, que ficam ali perto também do óbix, que você encontre também o prion em grande quantidade. E da D aí, a gente vai ter aí diferentes tipos de depósito que podem ocorrer dessa proteína. Essas deposições elas podem ser intraneuronais, intragliais, podem ser feitas em pequenos grânulos, podem ocorrer em agregados, linearmente ou perineuralmente. A gente pode ver aqui uma deposição em linha, uma deposição granular, uma deposição em grânulos maiores. E essa deposição aqui já é quase em placas, mas a deposição em placas no bovino é um pouco mais rara, mas ela pode ocorrer também. E aqui uma deposição mais desorganizada, né? É assim, intraneuronal e bem disseminada. Então, sanitariamente, assim, chegando ao final da nossa apresentação daqui a pouquinho, né? Sanitariamente, a gente sabe que hoje o Brasil é considerado uma zona de risco mínimo para encefalopatia espongiforme bovina clássica. Assim, a forma atípica, ela não tem controle, porque ela ocorre naturalmente. Então, no Brasil, por exemplo, nós tivemos, acho que foi em 2018, um caso da forma atípica que causou problemas, inclusive por um tempo as exportações para a China foram suspensas, mas já foram, inclusive, retomadas agora, porque comprovou-se ser um caso atípico, que foi lá no Mato Grosso, em bovinos, e no Brasil, há muitos anos, não tem casos. Justamente porque a gente tem hoje, no Brasil, uma legislação forte, que estrutura um arcabouço que permite que haja fiscalização sobre a produção da dieta dos ruminantes e também sobre o trânsito desses ruminantes, sobre a forma de criação deles. A gente tem uma série de normativas aí que vão tratar disso. E aí, quais são essas medidas que essas normativas pegam para que o Brasil não volte a ter, não passe a ter com frequência encefalopatia espongiforme bovina, né? Primeiro, a gente tem que tomar cuidado, muito cuidado, nem botei no slide, mas muito cuidado com a importação de animais de zonas que tenham surtos, né? Esse é o primeiro cuidado. Mas, assim, isso também está previsto na legislação. Mas é preciso, assim, sempre cuidar de cumprir bem ela, né? Em segundo, é proibir o emprego de certos produtos de origem animal na dieta de ruminantes, aí especialmente a cama de aves e os dejetos suínos, porque o que acontece? Esses animais, por mais que eles não possuam as encefalias, as encefalopatias espongiformes, as aves e os suínos, eles podem ser alimentados com restos de bovinos que tenham essa proteína vai estar ali dentro daquele organismo dele, e na hora que ele fizer as excretas dele, na cama de frango, por exemplo, que era utilizada na alimentação dos ruminantes, aquele prion vai estar ali intacto, porque a gente sabe que ele é super resistente. Então, a hora que essa cama de frango for consumida, a hora que esse dejeto suíno for consumido pelo ruminante, ele vai se infectar. Não utilizar na dieta de ruminantes produtos sem registro no mapa, porque aí a gente não tem garantia da segurança deles, a gente não tem garantia de que eles foram fiscalizados, a gente não tem nenhuma garantia de que eles não vão ter, de fato, os produtos de origem aí animal. E para os estabelecimentos de abate, é recomendada a remoção e a destruição dos materiais de risco específico para encefalopatia espongiforme bovina. Aí a gente vai estar falando de tonsila, a gente vai estar falando das placas de Peyer, a gente vai estar falando dos componentes do sistema nervoso central. Esses não devem ser mandados para a graxaria, preferencialmente. Esses devem ser descartados sempre que possível. E, por último, se o veterinário ou o zootecnista ou quem tiver a campo e tiver o conhecimento, se conseguir notar um animal exibindo qualquer sinal de doença neurológica, é muito importante avisar a unidade local de serviço veterinário oficial, porque, em geral, muitas doenças neurológicas de bovinos são de notificação obrigatória. E, dentre essas suspeitas de várias síndromes neurológicas que podem ocorrer nos bovinos, indistintas clinicamente, a gente tem que sempre notificar, porque no meio de um caso desses pode acontecer um monte de coisa, mas pode ser encefalopatia espongiforme bovina. E aí a gente não quer que esse animal vá parar no matadouro. E é isso, assim encerramos. Muito obrigado aí pela presença de todos que tiveram paciência de estar com a gente, tiveram boa vontade, disposição, né? E agradecemos aí, estamos abrindo para contribuições de quem quiser. E essa palestra vai ficar disponível, né, no YouTube. E é isso, muito obrigado a todos.